Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Bem, eu vou aqui comentar uma jurisprudência do TCU, que saiu lá no informativo 463, tá? Que, enfim, está sendo uma tendência da Corte de Contas e eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas antes eu gostaria também de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, para vocês clicarem no sininho, dar um like no vídeo, compartilhar. Vamos dar uma forcinha aqui para o canal crescer cada vez mais. Bem, o que é essa jurisprudência? Ela fala o seguinte, mais ou menos, que a inexistência da apresentação de uma declaração de algum fato pretérito, pré-existente do licitante, seja por erro ou por esquecimento, enfim, por qualquer motivo, não gera a obrigatoriedade da sua inabilitação. Ou seja, o pregoeiro ele deve conceder um prazo para essa irregularidade ser sanada. Essa já é uma jurisprudência, tá, que vem tomando um certo corpo, porque, segundo o próprio TCU, ele prestigia o princípio do formalismo moderado. Ou seja, eu não vou inabilitar um licitante por qualquer erro, por qualquer bobagem, tá? Mas eu, o Ronaldo, eu discordo, tá, desse posicionamento. Por quê? Bem, gente, o edital é uma regra. Tá? É a regra que deve ser observada por todo mundo. É o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. O que ocorre? Se essas declarações não são importantes, elas não deveriam sequer ser exigidas. Então eu acho complicado a gente ficar relativizando determinadas obrigações, tá? Em nome sempre da economicidade da administração pública. O licitante, tá, qualquer um, ele tem o ônus de observar as regras do edital. E se ele não concorda com uma coisa ou com outra, ele exerce o seu direito por meio da impugnação. Agora, se ele não faz nada disso, se ele esquece de juntar documentação, ele ainda vai ter a chance de poder retificar esse erro. Eu acho complicado. Porque o que acontece? Vamos supor, já até aconteceu na verdade comigo. Um licitante esqueceu de apresentar um determinado documento. Aí o pregoeiro vai lá, abre o prazo para ele apresentar esse documento que ele já deveria ter apresentado na documentação de habilitação, e não o fez. Ele apresenta esse documento posteriormente no prazo estipulado. Apresenta esse documento novamente de forma equivocada ou até mesmo incompleta. O que o pregoeiro faz? Dá nova chance para ele consertar o seu erro. Comigo já aconteceu do presidente, do pregoeiro, dar 3 prazos consecutivos. Eu acho isso uma jurisprudência complicada. Eu entendo que, na verdade, ele está se baseando no formalismo moderado para dizer o seguinte: eu não vou tirar um licitante que, na verdade, preenche os requisitos, mas ele apenas não observou com a devida cautela as regras do edital. Então, a administração pública, obviamente, não quer pagar mais caro por um erro bobo desse. Eu entendo esse lado. Agora, eu também penso o seguinte: existe uma regra a ser seguida, que todos devem seguir aquela regra. Se toda vez que tem uma regra, eu possibilito a sua flexibilização, eu estou dizendo o quê para os licitantes? Não se preocupa não precisa tentar, que qualquer coisa aqui a gente dá um jeitinho. Bem, eu acho que isso é equivocado. Eu não concordo por causa disso. Porque a gente vai acabar sempre flexibilizando regras. Se essas regras são para ser flexibilizadas, é melhor tirar do edital, que aí ninguém cumpre. Porque um licitante ele não pode cumprir e o outro não cumprir. E aquele que não cumpriu tem as mesmas condições e os mesmos direitos da pessoa que seguiu as regras todas. Tá?
Mas isso, como eu disse, é a minha opinião. Hoje a gente tem que se basear pela jurisprudência do TCU. Então, se você está defendendo uma empresa, ou se você mesmo é sócio de uma empresa que foi inabilitada em razão do esquecimento, do erro da apresentação de um documento, tá? Você pode solicitar, pode recorrer com base nessa jurisprudência. Tudo bem que a jurisprudência está citando as meras declarações, mas se é uma mera declaração, qual é a diferença prática com outro documento qualquer? Eu, particularmente, não vejo. Então, ao meu ver, a gente pode sim, em defesa de um cliente, em sua defesa da sua empresa, em caso de inabilitação, você pode utilizar essa jurisprudência lá do informativo 436 do TCU. Tá certo? Então é isso, pessoal. É isso que eu tinha que comentar com vocês aqui e até o nosso próximo vídeo.